Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises pré-jogo, tripla do dia, referente aos jogos filtrados para a próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro, o ano é 2024. E antes de mais nada, vamos fazer um resumo no que de fato aconteceu hoje. Tripla do dia, começamos bem, na madrugada, 3 horas, pela Austrália, bateu a vitória da equipe do Melbourne City para cima do Western United, 2-1 de virada. A análise de probabilidade de placar exato foi 3-1, mas enfim, não bateu o placar exato, mas bateu a vitória do Melbourne. E o mais de 1,5 bateu com facilidade e até mesmo o ambas marcas. Depois tivemos o jogo pelo campeonato italiano da Salernitana versus a Juventus, da qual também eu analisei vitória da Juventus, probabilidade de 3-1, análise de placar exato, não bateu 3-1, bateu 2-1, mas também nessa análise aí, graças a Deus, muito bem analisada, bateu mais de 1,5 e o ambas marca. Dois times já tinham dado greens no que diz respeito à tripla do dia de vencedor. Mas independente de qualquer coisa, o mais de 1,5 e o ambas marcas já estava consolidado. Aí veio o jogo do PAOK. Jogo sem espectadores, enfim, PAOK, né? Infelizmente esses jogos de Copa aí, mas eu acreditei muito na vitória do PAOK, por tudo que eu analisei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir, tire suas conclusões, entendeu? E o PAOK vacilou, saiu atrás no placar, depois a equipe do Ares ampliou, o PAOK ainda teve força para diminuir, tentou ainda o empate, mas não conseguiu, mas bateu mais de 1,5, ambas marcas, como foi, digamos assim, orientado, que era o melhor mercado para se entrar no bilhete, que era o mais de 1,5 nos 3 jogos, e até mesmo ambas marcas, mas sem desconsiderar a vontade, né? O desejo enorme de bater a tripla do dia, que infelizmente ficou pelo Red em termos de vitória da equipe do PAOK. Mas, em compensação, batemos o bilhete do canal, bilhete muito bem elaborado, com ambas marcas, 2 vezes, mais de 1,5, batemos bem o bilhete do canal. Também batemos o mais de 1,5, ambas marcas, no que diz respeito à tripla do dia, mas ficamos em termos de greens de vencedor, referente à tripla do dia, pela derrota da equipe do PAOK frente ao Ares. Mas segue o jogo, bola para frente. O importante é que tivemos também pontos positivos, bilhete batido, probabilidade de mais de 1,5, ambas marcas, ou seja, o dia não foi, digamos assim, tão, negativo. Tudo bem que não veio a tripla, mas veio as outras probabilidades e o greens do bilhete, isso também é muito importante. Agora, referente aos jogos filtrados para amanhã, segundona de poucos jogos, segundona de jogos, digamos assim, indigestos, complexos, né, como eu costumo falar. Não está sendo fácil, até a retomada dos demais campeonatos europeus em especial, a gente vai ter que estar aí, ó, espremendo aí essa laranja, digamos assim, descascando esse abacaxi e tentando passar para vocês aí algo de valor. Então vamos logo para o primeiro jogo pré-analisado para amanhã, rodada 16 da Superliga número 2 da Grécia, ou seja, a segunda divisão, Levadiakos e Niki Volos. Esse jogo acontece às 10 horas da manhã. O Levadiakos, que está na segunda posição com 27 pontos, lembrando, o líder é o Larissa com 29, e a equipe do Niki Volos é o quinto com 18 pontos. O Levadiakos está invicto a 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, marcou 7 gols e sofreu apenas 4. Desculpa aí, pessoal, teve essa interferência aí na imagem, porque aqui é na base do papel, aqui é no grosso mesmo, aqui não tem tecnologia favorável, não é estúdio confortável, cadeira de YouTube, planilha, computador, nada contra quem tem isso, tá de parabéns. Quisera eu ter toda essa, digamos, mordomia, entre aspas, com todo respeito, que muitos têm, e eu tenho que parabenizar essas pessoas que já estão consolidadas aí no mercado de análise na internet, beleza, pessoal? Mas enquanto a gente não chega lá, né, pelo menos nesse sentido, a gente vai aqui se virando com o que tem. Uma observação importante referente ao Levadiakos: ele perdeu apenas um jogo nos últimos 24. A equipe tem um grau de números de vitórias, quando não vence, empata, muito grande, no que diz respeito a fazer isso aí, contraste com o número de derrota. Perder apenas um jogo nos últimos 24 são números bastante expressivos, positivamente falando. Foram 13 vitórias, 10 empates e 1 derrota. É bem verdade que o número de empate aqui poderia ter sido um pouco menor. E em 11 desses jogos aí, dos 24, que ela está
digamos, com apenas uma derrota, ela não sofreu gols em 11. Então mostra um aproveitamento muito grande, muito positivo para uma equipe que está brigando pela liderança da competição. Já pelo lado do Nico Volos, perdeu 3 dos últimos 5 jogos. Uma vitória, um empate e 3 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu 8, uma média aí de 1 gol positivo e média negativa se aproximando dos 2 gols contra por partida. Já pelo lado do Levadiakos, ele não perde em casa há 13 jogos. Uma invencibilidade extensa. A equipe, nesse período, venceu 7 vezes e empatou 6. Continua com aquela média aí de empate, próximo do número de vitória, que acaba me incomodando de certa maneira. Ele marcou 21 gols e sofreu 10, deu uma média aí aproximada de quase, falei quase, 2 gols por partida e uma média também de quase 1 gol negativo por partida, ou seja, um ataque houve, mas uma defesa que precisa melhorar, até porque esses números sofridos de gols não me agrada muito. Mas o que está deixando a equipe numa situação mais confortável na tabela de classificação, brigando por liderança e com esses números bastante positivos, é a eficiência do seu ataque, que acaba, digamos, sobressaindo as adversidades do setor defensivo. Já a equipe do Nico Volos não vence fora de casa há 3 jogos. A equipe, em compensação, venceu 7 dos últimos 11 jogos fora de casa, ou seja, é bem verdade que ela não vence há 3 jogos, mas vencer 7 dos últimos 11 são números também muito expressivos. Então, o Levadiakos precisa entrar ligado nesses números e estatísticas do seu adversário. A equipe do Nico Volos, no que diz respeito aos 6 últimos jogos fora de casa, ele venceu 3 vezes, empatou 1 e perdeu 2, marcou 9 gols, média positiva de 1,5 e sofreu 5, média negativa de 1. O ataque funcionou muito bem nos últimos 6 jogos e a defesa teve um comportamento até mesmo aceitável. Já no confronto direto, a equipe do Levadiakos, nos últimos 6 jogos como mandante, obteve, deixa eu ver aqui, 6 vitórias, isso mesmo, está invicto a 6 jogos no que diz respeito ao confronto direto na condição de mandante. Foram resultados de 3-0, 1-0 e 3-1-0, ou seja, 3, 4, 5. Desculpa, pessoal, corrigindo. Foram 5 vitórias e 1 empate no período de 6 últimos jogos, confronto direto na condição de mandante. Um desses jogos tem aqui uma observação atribuída. Provavelmente deve ter sido um WO, onde eles colocam um 3-0. A equipe não perde em casa há 13 jogos, como eu acabei de falar, 7 vitórias e 6 empates. Um ataque que marcou 21 gols, um ataque que houve, um ataque que funcionou muito bem, mas repito, o número de gols sofrido é que não me agrada muito. Mas ainda assim é favorita, briga pela liderança da competição, vive o melhor momento e para mim vence esse jogo amanhã, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. A princípio, ambas marcas descartadas na pré-live, eu deixo por ao vivo 2-0, probabilidade de placar exato, Levadiakos e Nico Volos, 10 horas da manhã, Superliga, segunda divisão da Suécia. Beleza, pessoal? Já vamos para a segunda e terceira análise referente aos jogos filtrados para amanhã, tripla do dia. Mas vamos logo para a segunda. Premier League, segunda divisão, rodada 7, 4 horas da tarde, Stoke e Norwich. O Stoke, que é o 19º com 9 pontos, e o Norwich, que é o 9º com 16 pontos. O Stoke vem de 2 vitórias, porém perdeu 4 dos últimos 6 jogos. Já a equipe do Norwich venceu 5 dos últimos 7 jogos. Já pelo lado do Stoke, ele venceu apenas 2 jogos como mandante nos últimos 12 jogos. Um grau de aproveitamento muito abaixo da expectativa. Números pífios no que diz respeito até mesmo à condição de mandante, referente ao número de vitórias. Vencer apenas 2 jogos dos últimos 12 dentro do seu domínio, mostrou um rendimento muito abaixo da média. Já pelo lado do Norwich, dos últimos 6 jogos fora de casa, ele obteve 4 vitórias e 2 derrotas. Marcou 16 gols, números bastante satisfatórios no setor de ataque, aproximando aí dos 3 gols por partida, e sofreu 6, números, digamos assim, aceitáveis, 1 gol negativo por partida. Já pelo lado do Stoke, nos últimos 6 jogos como mandante, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe oscilou, não perde, ganha, empata no que diz respeito aos últimos 6 jogos, condição de mandante. Marcou 6 gols, sofreu 7. Um ataque modesto e uma defesa também com números aceitáveis. 1 gol pró e 1 gol negativo por partida.
Já no confronto direto, jogos aleatórios, ou seja, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa, 5 jogos, perdeu 4 dos últimos 5, foi um empate, 4 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 15, ou seja, o Stoke não costuma se dar bem nesse confronto direto. Existe uma supremacia da equipe do Norwich no que diz respeito a esse embate. Confronto direto, continuando nessa trajetória, jogos fora de casa, o Norwich obteve um empate e uma vitória, só deu para filtrar, só apareceu para mim aqui esses 2 jogos, o Norwich na condição de visitante, uma trajetória muito importante aí do Norwich nesse confronto direto. Tudo bem que aqui só deu para filtrar os 2 jogos, 2 últimos jogos que ele teve com o adversário, né? Obviamente, foi um 2-2 e um 5-0, mas também nos jogos aleatórios ele somou pontos expressivos e sobressaiu em número de vitória frente ao seu adversário, por isso exerce essa supremacia até o presente momento, é favorito amanhã. Eu acredito numa vitória do Norwich. O Norwich está embalado, buscando subir ainda mais na tabela de classificação, probabilidade de placar exato, Stoke 1, Norwich 3, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Ambas marcas têm muito valor, mas a princípio eu deixo por ao vivo e o mais de 1,5 gols eu vejo a entrada mais sensata. Mas acredito também nessa vitória do Norwich, mesmo jogando fora dos seus domínios. Agora partindo para o terceiro e último jogo, para encerrar as análises da tripla do dia, referente aos jogos do dia 8, ou seja, segunda-feira, 8 de janeiro, ano 2024. Partindo para a segunda divisão do Campeonato de Portugal, Moreirense Casa Pia, 5h15 da tarde, a bola rola. O Moreirense, que é o 6º colocado com 26 pontos, enfrenta a equipe do Casa Pia, 12º com 16 pontos. O Moreirense não perde há 7 jogos, perdeu apenas 1 nos últimos 11. Já a equipe do Casa Pia venceu apenas 2 jogos nos últimos 9, um aproveitamento muito abaixo do que a gente esperava. O Casa Pia com números bastante abaixo da média, né? Abaixo da expectativa, probabilidades aí de resultados positivos fica a desejar. Já pelo lado do Moreirense, ele não sofreu gols em 5 dos últimos 7 jogos. E nos últimos 7 jogos ele marcou 9 gols e sofreu 3. Teve uma média aí próximo do 1,5 gols próprio partida. E uma defesa que se mostrou muito sólida, chegando a sofrer menos de 1 gol negativo por partida. Como mandante, está invicto a 5 jogos. O Moreirense obteve 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos como anfitrião. Marcou 8 gols e sofreu 3, seu ataque bem próximo aí do que diz respeito ao mais de 1,5 gols, né? Beirando aos 2 pró por partida, e uma defesa que manteve os números de gols sofridos, ou seja, 3, e aí se mostrou uma equipe sólida no que diz respeito ao setor defensivo. No confronto direto, só deu aqui para colher um jogo entre eles que aconteceu no dia 19 de julho, 1-0 para o Casa Pia na condição de mandante. A equipe do Casa Pia, fora de casa, nos últimos 7 jogos, obteve 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, marcou 6 gols, média pró de 1 gol por partida e sofreu 12, média que se aproxima muito dos 2 gols negativos. O que esperar desse jogo para amanhã? Vitória do Moreirense, probabilidade de placar exato 2-0. Agora, para aqueles que não estão tão confiantes assim na vitória do Moreirense, uma boa dica aí de entrada no bilhete ao mais de 1,5 gols. O ambas marcas, a princípio, eu também descarto e deixo por ao vivo. Campeonato de Portugal, rodada 16, 5h15 da tarde, a bola rola, Moreirense 2, Casa Pia, probabilidade de placar exato ou mais de 1,5 gols no bilhete. Uma boa noite a todos e até a próxima. Pessoal, quem investiu hoje nos seus bilhetes, nos seus binguinhos e teve como referência as minhas análises, comenta aí, pessoal. Se deu greens, beleza, parabéns. Se deu red, também comenta. Dentro da democracia, é um comentário sadio. A gente vai estar revendo aí o que pode fazer para que esses números melhores no que diz respeito ao tipo de conteúdo que vocês de repente estão almejando. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima. O dia foi positivo, mesmo a gente tendo ficado pelo caminho no que diz respeito à tripla do dia, justamente naquele time que tinha os números mais expressivos, que foi o PAOK. Mas segue o jogo, batemos o bilhete e a probabilidade de mais de 1,5 gols referente à tripla do dia. E para amanhã, tripla do dia, Moreirense para vencer a equipe do Norwich,
segunda divisão da Premier League, né, da Grécia, e também a equipe do Levadiakos para vencer pela Superliga da Grécia. No caso aqui da Premier League, é campeonato em inglês, hein, pessoal? Norwich, campeonato em inglês. Desculpa aí o trocadilho aí, desculpa aí a troca de informação, né? Me equivoquei aqui. O Levadiakos, que é da segunda divisão da Grécia. O Norwich é a segunda divisão da Inglaterra, beleza? Probabilidade desses três vencerem amanhã: Levadiakos, Norwich e Moreirense, tripla do dia. E o nosso bilhete pronto também já está finalizado, probabilidade de placar exato, que eu vou estar colocando sempre ao término do vídeo. Eu peço para que vocês assistam, acompanhem na íntegra e também tire as suas conclusões, reforce as suas análises junto com a minha e chegue a um denominador comum, se é que existe no futebol. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima.